se esforça daqui, e eu me esforço daqui, e a gente vai conseguir aguentar as pontas, segurar as emoções, segurar as armas e fazer uma festa bonita para a honra e glória do nosso querido Deus. Amém? Eu não vou falar sobre o assunto que nos faz chorar, justamente para não correr esse risco. No próximo sábado eu vou me despedir e não chorar à vontade. Mas hoje vamos aguentar firme aqui, como gente grande, para a gente fazer um programa bem bonito. Eu estou bem tranquilo porque eu aprendi muito cedo na vida que a primeira impressão é a que fica. Então não precisa caprichar muito hoje. Muito menos do próximo sábado, que isso é a última impressão. E se é a primeira que fica, a última precisa cuidar muito dela. Tá certo? E eu quero nessa cerimônia batismal, nós temos, eu queria tanto que a gente tivesse aqui, mas não deu tempo de ensinar o cara. E eu estou até pensando em dar uma enrolada de vocês aqui, até que os batizandos cheguem, para que eles ouçam as considerações que eu vou fazer com relação ao batismo, porque eu as considero muito importantes, as coisas que eu vou fazer, para todos que já foram batizados e para aqueles que ainda não tomaram essa decisão. No dia do último batismo que fizemos aqui, que foi no Paracampo da Esperança, se não me engano, dia 23 de novembro, que eu batizei aqui na família, o casal e o filho, vocês devem estar lembrados aqui. Eu contei a experiência do Mário. O Mário está aqui me olhando com os olhos abertos, né? E da decisão que ele tomou, quando ele entendeu alguma coisa relacionada ao batismo, falou: pastor, eu tenho outra alternativa para minha filha, vou batizar. Não foi nada. E eu disse o batismo dele: olha, quando a verdade atinge um coração sincero, o desejo normalmente é uma decisão a favor da verdade, é uma entrega total e absoluta. Certo? A menos que haja alguma coisa que a gente não consegue entender, mas do contrário, esse é o desejo. E eu quero hoje lhes falar algumas verdades com relação ao batismo. E eu entendo que você, que é batizado há mais ou há menos tempo, você vai renovar os seus votos de fidelidade a Deus que você fez na ocasião do batismo. E você que ainda não foi batizado, você vai pensar seriamente que você precisa tomar essa decisão o mais rápido possível. E você vai entender, inclusive, por que se faz os votos batismais. Por que sempre antes do batismo, os candidatos são convidados aqui à frente e publicamente eles assumem um compromisso. E esses votos não são diferentes de importância do que os votos que se fazem quando você se casa. Então existem os votos batismais e os votos matrimoniais. Em termos de valor, eles têm o mesmo valor, até porque eles têm o mesmo simbolismo. Então a cerimônia do batismo em si, ela é muito simples. É você entrar na água ali, ser submergido na água, aí em questão de segundos a pessoa é batizada. Então a cerimônia em si é extremamente simples. E se você olhar a cerimônia em si e não entender o seu valor intrínseco, se você atentar só para o seu valor extrínseco, é uma cerimônia entrar na água e mergulhar e sair. Mas se quando você entende o valor intrínseco da cerimônia, o simbolismo que ela envolve, você vai encará-la com muito mais seriedade. E você vai pensar um pouco mais em violar esses votos batismais que você faz, que são os votos de fidelidade a Deus, como você faz fidelidade à pessoa com a qual você se casa. O primeiro texto, eu queria tanto chegar, então vamos adiantar aqui. O primeiro texto, e eu quero ler 3 textos do Novo Testamento, e os senhores já sabem, de pode saltear, até porque há 7 anos vocês têm ouvido aqui, semanalmente praticamente, por algumas sessões, e eu sempre falo, a Bíblia não pode ser entendida lendo um texto isoladamente. Esse é o grande pecado de muita gente boa, e que se não se cuidarem vão perder a salvação,
por uma visão torcida, uma visão míope da Bíblia, porque acham que só um pedaço da Bíblia tem valor e o outro não tem o mesmo valor. Então é impossível se compreender a Bíblia se não levar em consideração todo o seu conteúdo. E eu sempre falo, existe um texto que você vai ler, existe um contexto imediato, existe um contexto amplo e existe um contexto raiz. E se você não atentar para esses três contextos, você vai ter uma visão distorcida do texto que você lê. Então eu entendo que é por essa razão que muitas pessoas têm dificuldade para aceitar o batismo, porque não tem uma visão dele do texto, do contexto amplo, do contexto raiz, etc. Então o contexto imediato, o contexto amplo, o contexto raiz nos ajuda a entender o texto em questão, ou em questão. E eu vou ler então 3 textos do Novo Testamento, depois eu vou ler 2 textos do Antigo Testamento, que é o contexto raiz, e depois eu vou fazer algumas considerações com relação à cerimônia batismal. Que 4 pessoas, daqui a pouco deve chegar na 4, eu pegarei 4 certificados, ok. Que a cerimônia pela qual 4 pessoas vão passar dentro de alguns instantes. Mas você que já passou, vocês que vão passar, e você que ainda não passou, precisam atentar para o que nós vamos dizer a partir de agora. Primeiro texto do Novo Testamento. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 21. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 21. Que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardada nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Olhem para mim, agora parem comigo. 8 pessoas foram salvas através de quê? Da água. E eu pergunto, a água tem poder de salvar? Não, é óbvio que não. Você já começa a entender que é muito mais profundo entrar nas águas e ser mergulhado ali do que você poderia imaginar. Ora, se, então, embora, deixa dizendo que eles foram, isso está falando de que momento da história do mundo esse texto fala? Do dilúvio. Quando Noé, por 120 anos, construiu uma arca. E agora diz que através da água, lógico, das águas do dilúvio, diz Pedro, através delas, 8 pessoas foram salvas. Verso 21 agora, vai o 20. A qual, esse a qual que se refere à água, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva. Vamos parar aí. Então veja, o batismo, amigos e irmãos, ele estava latente no contexto do Velho Testamento, embora ele só fosse inaugurado no contexto do Novo Testamento. Mas a ideia do batismo, o significado dele, o simbolismo dele, nasceu na mente de Deus séculos e séculos atrás. É óbvio que foi Deus que salvou aquelas 8 pessoas, até porque foi Ele que mandou o dilúvio, foi Ele que fez a água flutuar, foi Ele que fez com que ela fosse conduzida a um mundo totalmente novo, porque o antigo foi destruído pelas águas de novo. Mas Deus usa, foi Deus que salvou, mas, por exemplo, através das águas foram salvos, a qual figurando o batismo, agora também nos salva. Então ele fala que tanto as águas do dilúvio, quanto as águas do batismo, nos salvam, mas não é isso. Ele está dizendo que Deus usa esse simbolismo para ilustrar a salvação que ele traz para você no sentido da sua. A quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo não é uma invenção de um homem. O batismo está no coração de Deus, na sua mente, desde os tempos mais remotos que você possa imaginar. Então não é uma brincadeira. É por isso que tem um voto, por isso que tem votos, tem promessas, tem compromisso. E eu sempre falo que nesse contexto de aliança,
O proponente é sempre Deus. Irmãos, toda aliança, não existe aliança unilateral. Toda aliança, ela é, no mínimo, bilateral. E em qualquer contexto, é a força maior que propõe a aliança com a força menor. Imagine, na Segunda Guerra Mundial que houve, né? Muitas nações entraram. Imagina uma naçãozinha michuruca, pequenininha, propor aliança com uma potência. Isso não existe. É a potência que propõe a aliança para ajudar o menor. Porque se eu sou mais forte, eu vou aceitar a proposta de massacre? Não. Então, sempre nesse contexto, Deus é o proponente da aliança. Ao homem cabe apenas uma coisa, duas coisas: aceitar a aliança ou rejeitar. E não tem outra alternativa. E eu estou feliz porque aqui há 4 pessoas que aceitaram. Amém? Amém? Esse é o texto. O outro texto, que não é tão difícil. Então, esse aqui, qual é o acontecimento histórico? Esse texto faz menção: o dilúvio. E ali houve um pacto. Deus disse a Abraão. Eu não vou ler todos os textos do Antigo Testamento, mas você pode ir lá. Isso aqui está no capítulo 17 de Gênesis, o contexto do dilúvio. Você vai lá. Deus fez uma aliança com Noé. Se você construir a arca, se você entrar dentro da arca, o resto é comigo. Mas você tem que construir a arca, você tem que entrar nela, eu vou fechar a porta, e aí o resto é comigo. E eu vou fazer com que a arca flutue, eu vou fazer com que ela suporte. Irmãos, uma arca flutuar no contexto do dilúvio é só pela mão divina. É impossível, irmãos. Quantos barcos não naufragaram no marzinho que nós temos por aí? Lembra do Titanic? Disseram que ele estava blindado contra qualquer tipo de desastre. Nem Deus pode afundar esse barco. E na sua viagem inaugural, ele simplesmente partiu ao meio, no mar que eu chamo de marzinho, em comparação com o dilúvio. O Espírito de Profecia diz que o dilúvio não caiu só água de cima, brotava de baixo, que jogava rocha, jogava. Era um negócio fora do comum. O Espírito de Profecia diz que o diabo temeu: eu vou morrer nesse negócio. Tão terrível, e um barco flutuando nessa tempestade. Havia uma mão divina, que Deus tinha dito: olha, e eu proponho uma aliança com você, Noé. E a aliança é o seguinte: a aliança é bilateral. Se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Se você construir a arca e entrar nela, deixa o resto comigo. Queridos, imagine, você não consegue, nem eu, ninguém consegue imaginar o que foi o dilúvio. Agora você consegue imaginar uma barquinha flutuando nessa tempestade terrível, sem a mão divina? É lógico que Deus estava ali. Então ele usa a água como símbolo, mas ele, Deus, foi o Salvador daquelas outras pessoas que entraram, aceitaram a aliança com Deus e não violaram os votos que fizeram. O outro texto que eu quero ler com os irmãos está em Colossenses. Colossenses 2, 11 e 12. Deixe de conferir Colossenses. Vai tirar Colossenses da minha Bíblia? Não, colocar. Colossenses 2, 11 e 12. Olha o que diz aqui: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui agora Paulo faz uma comparação entre o batismo e o batismo e o dilúvio. Aqui o batismo e a circuncisão, que foi o segundo pacto que Deus fez com a humanidade ao longo da história. O pacto que ele fez agora com relação à circuncisão, o pacto que ele fez com Abraão. E sobre a circuncisão eu quero ler 2 textos do contexto do Antigo Testamento para a gente entender um pouquinho melhor essa situação. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16. Deuteronômio 10, 16. Olha o que diz esse texto aqui, que fala de uma cerimônia lá no Antigo Testamento,
que, segundo Paulo, tinha a ver com o batismo. Diz assim, 10, 16. Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais após a servir. Circuncidar o quê? O coração. Então o batismo também não é entrar na água e ser mergulhado ali. O batismo não é um banho sem sabão. O batismo tem que ver com o coração. Então a cerimônia em si é simples, não tem valor, mas o seu simbolismo é profundo e você não pode encarar essa cerimônia sem entender essa realidade. Circuncidar o coração. Então você tem que ser batizado e lavar o coração. Quando a gente entra nas águas e lava, o símbolo é que você vai lavar o seu coração, vai lavar a sua alma, lavar a sua vida, purificando-a de todos os seus pecados. Quero ler um outro texto do Velho Testamento, Josué, capítulo 5. É só avançar aí um pouco mais para encontrar o livro de Josué, no capítulo 5, versos 2 a 9. É o livro seguinte aí, 5, 2 a 9, Josué. Diz assim, olha: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedreira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si faca de pedreira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, durante 38 anos, a circuncisão ficou em suspense, ficou proibida, e a razão era uma só. Você explica isso, o patriarca do profeta explica isso, que o povo havia se tornado rebelde a Deus, e enquanto estavam rebeldes, ninguém vai circuncidar, porque não estão dispostos a cumprir com a aliança. Violaram a aliança. Vou pegar uma aguinha aqui, né? Então, por 38 anos, a circuncisão foi suspensa. Isso é terrível. O povo havia violado a aliança. O povo estava rebelde. Uma hora clamava pela carne, outra hora o povo estava rebelando-se contra Moisés toda hora. E rebelar-se contra o líder constituído por Deus, de acordo com a Bíblia, é rebelar-se contra o próprio Deus. Deus não tem ninguém para circuncidar. E por 38 anos não houve circuncisão. E agora Deus falou: agora pode retomar. Agora está em condições de ser circuncidado. Circuncisão é um compromisso. Batismo é um compromisso. Batismo é uma aliança que se estabelece. Quando eu falo, eu quero ser batizado, eu estou aceitando a aliança que Deus propõe. Ele é o proponente e a mim cabe aceitar ou rejeitar. Eu falo, eu quero ser batizado, eu quero aceitar essa aliança com Deus. Acho que estamos prontos para ir ao último texto do Novo Testamento para entender essa questão do batismo. 1 Coríntios capítulo 10, 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 10, 1 e 2. O dilúvio, primeiro texto mesmo, diz respeito à aliança que Deus propôs a Noé. O segundo texto que nós vemos diz respeito à aliança que Deus propôs a Abraão. Abraão, se você aceita entrar nessa aliança, vai se circuncidar. Então a circuncisão é um sinal externo de que havia uma aliança interna. Como ninguém vê o coração, é por isso que precisa do batismo de Deus. Como ninguém vê o coração, não há como você ver, não. Esse indivíduo aceitou uma aliança que Deus propôs. Você não vê isso? Não tem como. Talvez já que você aceita, você vai aceitar um sinal externo de que você aceita a minha aliança com você. E o sinal é com Abraão, com Noé foi:
A prova que você vai dar, que você aceita, é você construir a árvore e entrar nela. O resto é comigo. Abraão, com você, a prova é você circuncidar. É a prova externa, o sinal externo que você entrou, aceitou a aliança que eu proponho com você. E agora esse número diz respeito a Moisés. E você pode vasculhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você não vai encontrar mais uma aliança além dessas três. Que na verdade era uma renovação. Ela foi estabelecida lá no Éxodo. Olha, eu vou pôr inimizade. O Deus vem, ele vai esmagar a cabeça do serpente. Ele está estabelecendo uma aliança. E agora ele vai ratificando essa aliança. Período a período, ele vai ratificando essa aliança. Então agora, 1 Coríntios capítulo 10, assim, versos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. A referência a quem? A Moisés e a sua liderança na passagem pelo mar vermelho, quando ele tirou o povo de Deus da escravidão egípcia. Mas olha o verso 2 que fala: tendo sido todos eles batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Batizados, água de um lado, veja, ali o batismo era seco, né? Tinha água, Deus abriu a água, eles foram batizados, está seco, na verdade. Tinha água de um lado, água do outro, e a nuvem em cima, que é símbolo de água também, mas ali no caso era Deus, e eles passam, mas ali eles foram batizados com respeito a Moisés. Por quê? Com respeito a Moisés. Naquele momento eles entenderam: Moisés é o nosso libertador, Moisés é o nosso salvador humano, porque graças à liderança dele, à intimidade dele com Deus, esse mar se abriu. E Moisés tocou o seu cajado lá e o mar se abriu e eles passaram. E Paulo chama aquilo ali de uma cerimônia batismal. Todos eles foram batizados. Amém? Era o pacto que Deus fez com Moisés. Para Moisés, deixa comigo, quando Deus chamou Moisés, para você, eu não sei nem falar, eu sou um homem de língua pesada, como é que ele vai me usar para falar com esse faraó? Isso é impossível. Então deixa comigo, Moisés. Se você acatar as minhas orientações, faça o que eu estou te ordenando e deixa o resto comigo. E foi assim. Quando eles estavam saindo, chega lá o mar na frente deles. De um lado montanha intransponível, do outro lado idem, e à tarde um exército poderoso, armado até os dentes, e eles ali encurralados. Mas Deus atendeu Moisés, deixa comigo. Queridos, quando Deus fala deixa comigo, você pode deixar. Você pode deixar sem medo de ser feliz, que você não vai se arrepender. Quando Deus fala deixa a sua vida comigo, deixa a sua vida nas minhas mãos, você não pode lutar, você não pode recalcitrar, você não pode resistir. Eu fico imaginando Moisés, exército, montanha, mar, e o povo ali, ele líder. Sabe o que Israel para Moisés? Coloca o pé na água. Mas Senhor, coloca o pé na água, o resto é comigo. Basta você colocar o pé na água, o resto é comigo, Moisés. E o povo passou. E agora Paulo fala que naquele momento o povo, os nossos ancestrais, estavam sendo batizados. E agora eu quero fazer a última aplicação dos 3 textos que eu li. O primeiro texto que eu li diz respeito ao pacto feito com quem? Noé. Irmãos, quando Deus propôs o pacto com Noé, o pacto com Noé, ele falou: se você fizer a arca e nela entrar, o resto é comigo. Os que entrarem nela serão conduzidos a um mundo totalmente novo. Queridos, as águas batismais têm o mesmo símbolo da luz, de acordo com a palavra de Deus. Então as águas batismais precisam simbolizar com vocês a separação entre o mundo antigo, para vocês viveram, segundo o pecado, e o mundo novo. Nós vamos viver agora, você vê aqui. Esse é o simbolismo que você pode encontrar nesse paralelo que o apóstolo
faz do batismo como dilúvio. Noé e as outras pessoas, Noé e as 7 pessoas, nunca mais eles pisaram o mundo que existiu antes do dilúvio, porque as águas destruíram aquele mundo e eles pousaram em um mundo novo. É isso que Deus espera para vocês. É isso que Deus espera para vocês confirmar. É que você nunca mais pise as terras do mundo antigo, mas continue sendo no mundo novo, como aconteceu com Noé e a sua família que entraram na arca. Esse foi a primeira ratificação do pacto. O segundo foi o pacto feito com Abraão, não era com Abraão. Se você for lá na Bíblia estudar, Deus estabeleceu o pacto com um homem chamado Abraão. E em função de aceitar o pacto e ser circuncidado, ele passou a chamar-se Abraão, ou seja, um novo nome. A Bíblia fala de um novo nome que os salvos vão receber. Mas a partir de hoje vocês recebem um novo, que não é aquele que vão receber na pedrinha branca e já vai entrar no céu. Vocês vão passar a ser chamados de cristãos. Amém? Amém? Por que cristãos? Porque foram batizados da mesma forma que Cristo foi. Então o seguidor do Cristo herda dele o nome de cristão. E como ele foi batizado por imersão, vocês também o serão e herdarão e passarão a ter um novo nome, dizendo: olha, nós estamos entrando numa aliança com Deus. E isso desconfere um novo nome, que é o nome de cristão, seguidores de Cristo. Amém? Assim como Abraão passou a chamar Araão. E finalmente o pacto feito com Moisés, que fala das águas do Mar Vermelho. As águas, quando Israel cruzou o Mar Vermelho, as águas voltaram ao seu mar. Eles nunca mais, eles pisaram a terra do Egito, que para eles era símbolo da escravidão. Eles nunca mais voltaram. Saíram da escravidão para a liberdade. Liberdade para servir, que só pode servir a Cristo aquele que é livre para fazer. Jesus disse: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então as águas do batismo também tem o sentido de separá-los da vida que vivemos para a vida que passa o poder a partir de agora. Então, irmãos, batizar não é uma cerimônia qualquer, é um milagre do céu e da nação. O batismo já estava no coração de Deus desde o jardim do Éden, quando ele estabeleceu uma aliança com Adão. E eu vou mandar o descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente, e ele vai ser o redentor. Ali está estabelecendo um pacto com o homem. E depois Deus ratificou esse pacto com Noé, depois ratificou com Abraão, depois ratificou com Moisés. E sabe com quem ele ratificou por último? O último texto da noite. Eu li na minha mente exatamente agora. Tem umas coisas que acontecem assim, mas eu tenho a impressão que eu vou encontrar aqui. Mateus 26, especificamente o verso 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, finalmente, as alianças que foram ratificadas com Noé, através da arca e do dilúvio, com Abraão, ela tinha como símbolo a circuncisão, com Moisés, como símbolo a passagem do Mar Vermelho, ela foi finalmente ratificada com o sangue de Jesus. E eu pergunto: ele pode rejeitar e entrar nessa aliança com Deus? Você não acha que é certo demais? E ao longo da história, todas as vezes que a humanidade, ou melhor, o povo de Deus, aceitou essa aliança, Deus a comparou ao batismo. Então vejam, senhores, que quando a pessoa aceita e entra na obra sinais, ela está cumprindo com o pacto feito com Noé, o pacto feito com Abraão e o pacto feito com Moisés. O batismo resume, o batismo inclui, o batismo abrange todos esses pactos feitos com Deus e o pecador ao longo da história do pecado. Pergunto-lhes:
O batismo é pouca coisa? Não pode ser. O batismo é uma cerimônia simples? É, mas qual é o seu significado? É